Salve, rapaziada! A galera quer saber quase que diariamente se dá para utilizar padrões de candlesticks em gráficos menores. Normalmente a galera estava encarnada nos gráficos maiores. Então, antes de responder e antes de aplicar e fazer uma graninha com um gráfico de 15 segundos, deixa o like, se inscreve no canal e coloca um comentário durante e após este vídeo. Já sabe o roteirinho. Beleza? Então, qual que são os alertas que eu devo ter para operar em gráficos menores? Porque qual a diferença do gráfico menor? Aqui não tem como não executar uma ordenzinha, né, filho? É pulo de vela, movimento voadora, batendo numa retração, numa zoninha de treta aqui, tá ligado? Uma zoninha de confusão. Então, qual que é o alerta, qual que é o ponto-chave que eu necessito para trabalhar um gráfico muito menor do que o gráfico operacional? O que é o gráfico operacional? Qual que é o tempo mínimo de execução de ordem dentro da corretora IK Option? O tempo mínimo de execução de ordem é 1 minuto, né? Então, a ordem mínima ela dura 60 segundos. Se eu estiver operando no gráfico de 15 segundos, eu posso pegar até uma ordem para 4 candles de 15 segundos. Então, quer ver? Ó? Nossa, filé do boi, acho que foi a última do cenário. Fechou? Então, vamos ir aqui para 1 minuto para ver o que aconteceu. Olha lá o que eu falei. Pulo de vela em zona de simetria, em zona de treta. Viu como é simples? Então vamos lá no 15 segundos, que era o gráfico que a gente estava observando. O que nós tínhamos? Nós tínhamos um... que agora ele deu uma doida aqui. Nós tínhamos um movimento que ele estava normalzinho, do nada ele, bum, pula e bate ali numa treta. Acabou pegando até melhor posicionado, que pegou acima, tá ligado? E daí ele vai pegar mais essas zonas, ele vai pegar mais essa treta aqui, ó. Então, padrões de candlestick, movimento de candlestick, eles vão funcionar. Tá, então por que você não opera no 15 segundos se é mais rápido? Não é mais rápido. O gráfico vai gerar mais rápido, o gráfico vai me dar informações mais rápidas, o gráfico vai estar intercalando candles muito mais rápidos. Mas a ordem mínima ainda vai ser para 1 minuto, tá ligado? Então não faz sentido eu dificultar, porque o gráfico de 1 minuto ele já é rápido. Se eu vou por 15 segundos, por 30 segundos, se eu vou para qualquer outro time menor, eu só vou ter que analisar muito mais rapidamente. Para mim é de boa, é tranquilo. Pois talvez os padrões de candlestick fiquem mais difíceis de identificar. Mas a movimentação fica muito mais fácil. Eu consigo pegar pulos de vela e movimentos tratores com uma segurança muito maior. Porque eu estou olhando mais de perto, tá ligado? Que foi o que aconteceu naquele candle que eu executei a ordem. Então, assim, pode operar em gráficos menores? Pode. Só que você não vai poder utilizar os padrões em si. Pelo menos não os 8 que eu utilizo. Por quê? Os 8 padrões a qual eu utilizo, eles não têm uma assertividade para vários candles. Eles não têm uma aplicação para um movimento como um todo. Eles têm uma aplicação para o próprio candle ou para o candle seguinte. Por isso que para operar padrões de candles, pelo menos os 8 a qual eu apresento e utilizo de maneira consistente e diária e habitual, eles têm que ter aplicação no gráfico proporcional ao tempo da entrada. Como assim? Você quer operar gráfico de M5? Tudo bem, você pode utilizar, só que opera para candles de 5 minutos. Você quer operar no gráfico de M1? Ótimo, você pode utilizar no gráfico de M1, só que opere olhando o gráfico de M1, aplicando para uma ordem de 1 minuto. Você quer operar em gráfico de 30 segundos, 15 segundos, 5 segundos? Os padrões já vão ser, não inutilizados, mas a estatística deles vai mudar bastante. Porque você não vai conseguir operar para um candle. Não tem como você entrar no 45 segundos, executando a ordem para o final dos 60. Você não tem como entrar para um candle de 15 segundos. Aqui eu entrei no finalzinho do 30 segundos, acabou pegando os 2 últimos. Então quer dizer, a minha ordem ela não foi baseada em padrões, não tinha nenhum padrão de candlestick. Ela foi baseada apenas no movimento, que foi um pulo de vela, uma explosão, uma voadora, em uma zona óbvia de briga, né? Nos últimos 3, 4 minutos. Uma zona de treta. Até minha ordem pegou numa simetriazinha aqui, Então foi baseado no movimento. Você viu como que dá para fazer dinheiro com coisas simples? Com coisas sem complicar demais, sem virar uma árvore de Natal, ou sem reinventar a roda? Agora vamos olhar no 1 minuto. Quem teria executado a mesma ordem olhando 1 minuto? O preço está no suporte. Olha como que daqui do ponto de abertura deste candle de 3,59, quando ele salta
Primeiro, olha a zona que ele bate. Olha a zona de treta que ele bate. Outra, olha como o espaçamento do ponto de abertura até o ponto de entrada, olha como cabe pelo menos 3 candles dentro. Então quer dizer, o espaçamento é maior do que a média. Então o próprio espaço prolongado faz com que o preço tenha um intuito de reduzir esse espaçamento, fazendo uma retração para quê? Para que haja um equilíbrio, para que haja liquidez, para que ele fique padronizado. E olha o tamanho que o candle de 59 termina, praticamente idêntico ao 58. Olha a média dos tamanhos dos candles anteriores. Então, quando você pega uma ordem de retração muito acima, ou muito longe do ponto de abertura daquele candle, e esse espaçamento ele é muito grande, e cabe alguns candles dentro desse espaçamento, normalmente o mercado tende a corrigir. E eu nem precisei estar olhando o M1. Simplesmente o 15 segundos ele me mostrou isso. Volta o vídeo e veja. Olha aonde o preço estava. É que agora... Olha onde o preço estava, ele começa a subir do nada, ele vum! Olha o tamanho desse candle. Então ele é um candle muito maior que a média, com um movimento explosivo, bem doido. Então quer dizer, o próprio movimento acelerado indica que o preço tende a dar uma recuadinha. O mercado não aceita desaforo. O candle muito grande indica que o mercado tem que dar uma recuadinha, ele tem que se estabilizar, ele tem que dar uma minimizada naquele tamanho muito grande. E a própria zona onde o preço vem já indica que ele tende a voltar. Então quer dizer, são 3 pontos totalmente desconexos até então, que indicam a mesma coisa. O mercado vai dar uma retraidinha. Então isso aqui é para vocês verem que se vocês utilizarem os pontos específicos e cada qual, lembrando, cada coisa tem uma aplicaçãozinha específica. Padrões de candlestick, eles funcionam nos M2, M5, M15, H1, H4, funciona. Porque ali você consegue olhar um padrão de um candle e utilizar uma ordem para um candle cheio, que é, por exemplo, o H1. Você consegue entrar no início da hora, quando a hora fechar, o candle fechar, tua ordem fecha junto. Dá para utilizar os padrões, dá para usar as velocidades e as movimentações de candle. Já em gráficos menores do que a ordem mínima da corretora, já é inviável você utilizar os padrões. Porque, pelo menos, os padrões que eu utilizo, eles são análises para o próprio candle ou para o candle seguinte. Se eu vou nos 5 segundos, por exemplo, são 12 candles de 5 segundos dentro de 1 minuto. Então, se eu estiver utilizando um candle de 5 segundos para analisar, eu não estou analisando o próximo candle de 5 segundos. Eu estou, na verdade, tendo que analisar os próximos 11 candles de 5 segundos. É difícil você pegar um padrão que ele anteceda e ele te dê a análise dos próximos 11 candles, tá ligado? Então, por isso que nos gráficos menores não se aconselha a utilização de padrões de candle, somente movimentações. Abaixo do 15 segundos também não acho viável se operar. Exatamente pelo mesmo, porque o mercado ele deu um pulo de 15 segundos, no próximo 1 ou 2 candles ele tende a dar uma recuadinha. Agora, se ele dá um pulo nos 5 segundos, e você pegou o início de 1 minuto, pô, são 12 candles para trabalhar. Ele pode recuar 3, 4 e depois continuar. Então a aplicação também fica mais complicada. O ideal é que utilize os movimentos de vela, utilize os padrões de candlestick, utilizem as zonas no gráfico a qual você vai utilizar. Então, se você quer operar para 60 segundos, você quer entrar para um candle de 1 minuto, opera olhando o gráfico de 1 minuto e utilize todos esses candles, esses padrões, esses conjuntos de informações. Tanto que aqui eu só usei um conjunto de informação. Eu só usei, 2 na verdade, né? Eu usei uma zona, a observação de uma zona de briga, e utilizei a velocidade do candle a qual ele se movimentou, e o tamanho. Mas padrão de candlestick mesmo eu não utilizei. Entende por que a nossa assertividade é fora da média, é fora da curva? Porque a gente utiliza vários pontos que parecem estar desconexos, mas no final todos acabam gritando para o mesmo lado. Acaba que você opera 3 operacionais em um só. Velocidade e movimento de preço, os tamanhos dos preços, os padrões finalizados dos candles, 4 na verdade, porque daí você ainda utiliza uma zona, tá ligado? Então, deixa o like, se inscreve no canal e só naquela naipe pedrada, pique alavancagem de opções binárias. Tamo junto, é nóis.